se fala em justiça climática, muita gente pensa logo em floresta, poluição ou aquecimento global. Mas o termo vai muito além do meio ambiente. Trata-se de um conceito que une direito, igualdade e sobrevivência. É fazer com que quem mais polui pague a conta e quem protege a natureza seja ouvido e respeitado. No artigo 5º de hoje, a gente discute como o direito e a sociedade civil estão se unindo em defesa da justiça climática, um direito fundamental que hoje ocupa o centro das discussões jurídicas e políticas no Brasil e no mundo. Antes, vamos ver o que diz o artigo 5º na nossa Carta Magna. O caput do artigo 5º garante que todas as pessoas, sem distinção de qualquer natureza, têm o direito à vida. E aqui comigo para discutir esse tema estão Irã Presser, que é juiz federal e secretário-geral da ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e Carlos Pacheco, que é engenheiro ambiental e pesquisador de mudanças climáticas globais da Embrapa. Muito obrigada por virem aqui o artigo 5º para a gente falar desse tema tão importante. E antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos assistir a um trecho de uma fala do ministro aposentado do STF, Luiz Roberto Barroso. Há 3 grandes linhas de razões pelas quais o Poder Judiciário interfere nessa matéria. A primeira delas é que, ao longo dos anos, progressivamente, se passou a considerar o tema da proteção ambiental, o tema da mudança climática e do seu enfrentamento como um direito fundamental. Essa foi uma transformação importante na compreensão do problema e já houve uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse sentido e uma decisão minha mesmo aqui no Supremo, considerando que esses tratados e acordos que enfrentam a mudança climática devem ser tratados como tratados de direitos humanos. Portanto, essa é uma primeira virada de chave, eu diria, na compreensão do tema. A mudança climática e o impacto que ela produz sobre o mundo, sobre os países e sobre as pessoas envolve uma questão de direito fundamental, porque um meio ambiente ecologicamente equilibrado não deixa de ser um pressuposto para o exercício de outros direitos. Doutor Ilan, como o ministro falou, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, artigo 225 da Constituição, é muito importante para o exercício de outros direitos, como o direito à vida, por exemplo, que está previsto no nosso artigo 5º. Como é que esses direitos se conectam? Olá, Flávia. Excelente pergunta. A questão da interface entre o artigo 225, Estatuto Jurídico da Causa Ecológica, e o artigo 5º, o próprio direito à vida, é umbilical nessa era em que vivemos não só do mero preservacionismo, mas do ambientalismo social, em que o ser humano está incrustado na questão ambiental. Veja que em 1948, na Alemanha, a Lei Fundamental de Bonn, no artigo 1º, fala em Menschenwürde, dignidade da pessoa humana. Só que o que se verifica? Que nós precisamos também garantir as condições de existência e qualidade de vida da existência. Nesse sentido, o artigo 225 também é direito fundamental de terceira dimensão, que concretiza os valores da solidariedade e fraternidade. Ou seja, totalmente ligado ao nosso direito à vida, né? Agora, doutor Carlos, a gente escuta muito falar em justiça climática hoje em dia, mas ainda é um termo relativamente novo para algumas pessoas. Como é que a gente pode explicar esse conceito? O termo justiça climática, ele surge, né, como um referencial do painel intergovernamental sobre mudança do clima, o IPCC, e ele trata das diferentes formas que as populações são afetadas pelas mudanças do clima. Né? Normalmente se tem as populações mais vulneráveis, as populações mais pobres sendo afetadas, né, de maneira mais intensa, enquanto as populações mais abastadas, as pessoas e as atividades, né, menos vulneráveis sendo afetadas diferentemente. Esse conceito está muito ligado a um outro conceito chamado transição justa, né? Que é a criação de leis, a criação de políticas públicas para o atendimento a esse público mais vulnerável, de modo a trazê-los também
para essa questão climática, para saber lidar com essa questão climática. Depois a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa formulação de políticas públicas. Vamos voltar um pouquinho aqui à Constituição novamente, doutor Ilan. A Constituição de 88 ela foi a primeira a dedicar ali um capítulo totalmente para o meio ambiente e transformou, né, o meio ambiente num direito fundamental. Qual que é a importância disso? A gente pode dizer que é a constitucionalização do meio ambiente? Pois é, o 225 é um marco central nessa liderança que o Brasil tem na questão ambiental. Tivemos em 72 Estocolmo, com a primeira vez essa preocupação global em relação aos temas ambientais. Depois a nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81, e aí a Constituição recebe essa lei e cria esse Estatuto Jurídico da Causa Ecológica, uma norma considerada muito avançada, e o nosso desafio é transformar o direito em direito vigente efetivamente aplicado. A melhor normatividade, na melhor experiência, já diz Bobbio na abertura da Era dos Direitos, os direitos fundamentais são muito filosofados, justificados, debatidos na academia, agora precisam ser implementados e efetivados no plano prático. Como disse o Carlos Pacheco, em linhas gerais, estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, seja nas diferentes regiões do Brasil, seja também nesse contexto norte global em relação ao sul global, que cria aqui no Rio de Janeiro, 4 anos depois da Constituição, o conceito de responsabilidade comum, porém diferenciada, a Eco 92, o Rio 92, que coloca o Brasil, veja, na liderança do debate climático, que agora vai voltar, né, com a COP30 em Belém do Pará. Pois é, falando da COP30, ela coloca o Brasil aí de volta, né, no eixo de discussões. De que forma que os compromissos firmados na COP vão influenciar as políticas públicas aqui no nosso país? Pois é, as COPs iniciaram aqui no Rio 92 com a Convenção Quadro das Mudanças do Clima, e essa será a 30ª COP, né? E o Brasil, como os outros países, tem as chamadas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas. Lá o Brasil tem as obrigações, por exemplo, em Paris fez a obrigação reduzir emissões de GEs, reduzir o desmatamento, porque a floresta em pé sequestra o carbono, e essas obrigações nacionalmente determinadas são fiscalizadas e em um determinado período de tempo é verificado o seu cumprimento, onde estamos, onde precisamos chegar e o que precisamos fazer para chegar onde queremos. São as metas aí de Paris, né, também da Agenda 2030 da ONU, né, com as ODS, no sentido de preferencialmente limitar em relação à era pré-industrial em até 1,5 grau o aquecimento global, e a conjuntura se revela preocupante, porque 2024 foi o ano mais quente da história e tudo indica que 2025 irá superar esse número. Aqui um tema para o nosso cientista, o Carlos Pacheco. As mudanças continuam, né, doutor Carlos? De que forma que os povos indígenas e as comunidades tradicionais são importantes para poder ajudar nesse ponto? Eu inseriria nesse contexto também outras populações, como, por exemplo, os agricultores familiares, né? A preservação do meio ambiente, de modo geral, ela leva à manutenção de sumidouros de carbono, né? De sumidouros de gases de efeito estufa. E essa preservação, ela é cientificamente comprovada, né, é mais eficiente quando se tem esses povos tomando conta das terras. E é feito um trabalho junto a essas populações, povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores familiares? Eles ainda estão representados quando o tema é mudanças climáticas globais, né? Por isso que quando se fala em justiça climática no Brasil, se fala muito no atendimento a essas populações, né? Nós temos que perceber que nós vivemos num país onde quase 50% da sua população ainda sequer tem coleta de esgoto. Para que se tenha um conceito de justiça climática efetivamente implementado, nós precisamos de desenvolvimento tecnológico para atendimento a esse público, nós precisamos de inovação, de políticas públicas e, principalmente, nós precisamos de que os países que se desenvolveram com base numa matriz energética suja paguem a conta
daquilo que hoje é preciso. E as mudanças climáticas já são perceptíveis no cotidiano das pessoas. E é sobre isso a nossa primeira pergunta de telespectador. Na prática, como as mudanças climáticas se manifestam na nossa vida? Dr. Carlos. Vamos lá. Nós temos que lembrar, quando se fala em efeitos, impactos das mudanças climáticas em nossa vida, que o tema já é atual. Né? Nós nos acostumamos a enxergar as mudanças climáticas como um tema futuro. Só que o futuro já chegou. Né? E quando se tem chuvas muito concentradas, enchentes muito mais intensas, como a que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, né? Deslizamentos constantes de terra, ondas de calor frequentes, né? Maior ocorrência de ciclones tropicais, tudo isso já está ligado às mudanças climáticas. Né? E a tendência, obviamente, é que no futuro, a continuar as emissões de gás de efeito estufa como acontecem atualmente, esses fenômenos se intensifiquem. E, doutor Ilan, o STF ele tem sido protagonista em muitas decisões sobre o meio ambiente, sobre justiça climática. Quais que o senhor pode ressaltar para a gente? Flávia, essa ideia que o Carlos colocou, ela não passa desapercebida do STF. Essa ideia de que os mais afetados pelas emissões são os menos responsáveis pelas externalidades negativas. O STF tem vários precedentes. Eu destacaria a ação do Fundo Clima, a DPF 708, relatada pelo ministro recém-aposentado Barroso, em que foi dito que o Brasil não poderia congelar e contingenciar os recursos do Fundo Clima, inclusive com uma audiência pública em 2020. Recentemente faleceu em Munique Peter Heberle, que é o jurista responsável pela ideia de sociedade aberta de intérpretes constitucionais. E o STF tem materializado isso a partir de audiências públicas, em que a sociedade civil organizada, os cientistas são ouvidos para subsidiar e dar elementos à corte para melhor decidir. E aí destaco a ação do Fundo Clima, destaco também a própria DPF 709, que falava da mortalidade da população indígena por Covid, porque, como vimos, a população indígena também tem a ver com mudanças climáticas, e a jurisprudência da Covid conversa muito com o princípio da precaução, e aí muito essa ideia de que estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, e aqueles mais vulneráveis sofrem mais as externalidades negativas, embora menos colaboraram para isso. Também a própria ação, a DPF 347 do Estado de Coisa Inconstitucional dos Presídios Brasileiros, dialoga mais com o meio ambiente artificial, mas essa ideia de que uma coisa pode ser inconstitucional e não só uma norma, com inspiração na sentença de unificação de 97 da Colômbia. Enfim, em 2022, o Supremo fez pela primeira vez uma pauta verde com 7 ações de direito ambiental e climático. Então, o combate ao desmatamento na Amazônia, nós tivemos também ação de inconstitucionalidade por omissão, o debate sobre a redução da participação da sociedade civil organizada nos órgãos de proteção ambiental esteve também na pauta verde, de forma que o Supremo tem vários precedentes que concretizam, interpretam e dão densidade normativa concreta ao artigo 225 da Constituição. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa. O artigo 5º vai a um intervalo e volta já. O conceito de justiça climática mostra que proteger o planeta é também uma questão de direitos humanos. As decisões do Supremo Tribunal Federal, os compromissos internacionais e a atuação das comunidades locais revelam que esse é um desafio compartilhado entre governos, empresas e cidadãos. No segundo bloco do artigo 5º, vamos entender como o direito e a ação coletiva podem transformar esse ideal em políticas concretas de sustentabilidade e igualdade. E eu continuo conversando sobre esse tema com Carlos Pacheco, que é engenheiro ambiental e também pesquisador de mudanças climáticas globais da Embrapa, e também com Ilan Presser, que é juiz federal e secretário-geral da Enfam. Doutor Carlos, a gente falou um pouquinho
do Acordo de Paris. Mas de que forma que ele dialoga com essa questão das desigualdades sociais e das políticas públicas para poder mudar isso? O Acordo de Paris, assim como era também o Protocolo de Quioto, ele estabelece metas, né? No caso do Acordo de Paris, pelo menos duas metas, uma de se restringir o aumento da temperatura média global em 1,5 graus Celsius e a segunda meta em até 2 graus Celsius, de modo a evitar um colapso do sistema climático mundial. Pois é, doutor Ilan, e é um tratado internacional com força de lei. O que acontece, já que o Brasil ratificou esse acordo, se ele não cumprir as metas e obrigações determinadas? O Brasil, ele pode, né, como qualquer outro país, em última medida, se não cumprir as suas obrigações, ser denunciado, ser excluído do tratado, né, e pode sofrer outras sanções, por exemplo, no sistema interamericano. Os juízes brasileiros, nós dizemos a partir da resolução 123 do CNJ, todo juiz brasileiro é um juiz interamericano, porque ele também pratica o controle de convencionalidade, além do controle de constitucionalidade. E pelo artigo 5º, parágrafo 2º, esses tratados internacionais de direitos humanos, estamos aqui falando dessa interface, né, que o próprio 225 é um direito humano, é um direito fundamental, uma decorrência da vida, eles fazem parte do bloco de constitucionalidade. E se forem aprovados nos termos do parágrafo 3º, que é o quórum da emenda constitucional, eles passam a ser equivalentes a uma emenda constitucional, como aconteceu com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E falando em emergência climática, doutor Carlos, a ação contra a mudança global do clima, ODS 13 da ONU, fala em ação urgente contra as mudanças climáticas. O que isso significa? O cenário que eu pintei anteriormente, né, a respeito do cumprimento do Acordo de Paris, já nos indica a urgência em si, né, do cumprimento dessas ações contra as mudanças do clima. As ações contra a mudança do clima, elas abordam, né, uma série de estratégias. Dentre elas, as estratégias de mitigação, que são aquelas estratégias que promovem o sequestro, né, a emissão dos gases de efeito estufa da atmosfera, reduzindo a pressão sobre a temperatura mundial. Nós temos também estratégias de adaptação, né, que são aquelas estratégias onde promovemos, né, mudanças em sistemas produtivos, mudanças no nosso modo de viver, de forma que possamos conviver com as mudanças climáticas. E as estratégias de resiliência, né, que não deixam de ser estratégias de mitigação, não deixam de ser estratégias de adaptação, porém nós tornamos o nosso modo de viver ou as nossas atividades econômicas mais preparadas, né, de uma forma, eu diria, até um pouco mais natural, com soluções baseadas na natureza, né? Por exemplo, vou trazer aqui para o meu contexto, para a agricultura, utilizando o sistema de plantio direto, utilizando a integração lavoura, pecuária e floresta, utilizando sistemas agroflorestais, né, em substituição aos monocultivos tradicionais, de modo que aqueles sistemas, eles capturam carbono ao mesmo tempo que adaptam a produção agrícola a essa nova realidade climática. Doutor Ilan, e é possível transformar os objetivos da Agenda 2030 em obrigações jurídicas concretas para o Estado, ou elas permanecem apenas como metas políticas? Essa questão do cumprimento pleno e efetivo delas depende também um pouco de cada um de nós, né? A consciência de você procurar utilizar combustíveis renováveis, a própria conscientização de toda a sociedade de práticas ambientalmente corretas e, de toda forma, elas acabam por ser congentes. A nossa questão é internalizar em cada política, em cada decisão judicial, o cumprimento disso, porque é a República Federativa do Brasil que se obrigou no plano internacional. Então, a ela deve dar cumprimento. E os juízes e também as políticas, né,
É sintomático que, veja, a gente tem falado mais de justiça climática e menos de política climática. A governança climática eficaz tem passado pelas decisões, naturalmente, do Executivo e do Legislativo, mas também pelas decisões judiciais. A gente vê tantos precedentes aqui do STF e de outros tribunais. Então, todos esses três atores em conjunto atuam. Tem aquela frase tradicional que o Executivo olha para o presente, o Legislativo para o futuro e o Judiciário para o passado. Mas o Judiciário, nessas questões climáticas, também olha para o futuro, porque sinaliza a coletividade como ela deve atuar para evitar novas lides e muitas vezes chama atenção para a necessidade de observância cogente desses pactos internacionais que você mencionou. E muitas pessoas têm dúvidas sobre o que fazer quando presenciam danos ambientais. É essa a nossa próxima pergunta de telespectador. Vamos ver? Se eu perceber que o meio ambiente está sendo prejudicado, como posso acionar a justiça? Doutor Ilan. Ótima pergunta do telespectador, né? Muito prática. Primeiro, você deve, a meu ver, reunir o maior número de provas possíveis. Então, você vê que uma unidade de conservação foi invadida. Para isso não aumentar, você faz as provas, tem ouvidorias, tem o IBAMA, nós temos o Ministério Público e nós podemos, com isso, também falar com as ONGs que atuam na questão ambiental, por exemplo, Greenpeace, e com isso, com esses elementos probatórios que são essenciais, poder mover a justiça para que essa ilegalidade ambiental seja reparada. Então, você vê aí um descarte ilegal de resíduos, né? A questão do lixo foi mencionada pelo Carlos. Você documenta, procura a maior prova ou vê derrubando uma árvore numa área protegida da Amazônia. Você faz a documentação, claro que você pode prender em flagrante, como qualquer um pode, mas as condições concretas muitas vezes são difíceis. E aí você faz contato com a polícia, com o Ministério Público ou com as organizações da sociedade civil para que possam buscar reparação dentro do que diz o 225, parágrafo 3º da Constituição. Responsabilidade administrativa, civil e criminal, que são independentes e complementares. E muitas pessoas se perguntam como podem agir para proteger o planeta no dia a dia. E é justamente sobre isso que vamos falar agora, respondendo a mais uma dúvida do nosso telespectador. Como cada pessoa pode cumprir seu dever de proteger o planeta no dia a dia? Doutor Carlos. É uma pergunta também interessante, porém é uma pergunta difícil de se responder, né? Quando nós observamos os diferentes contextos sociais, né? É óbvio que existem alguns clichês, como, por exemplo, um consumo mais sustentável, reduzir, né, na prática o próprio consumo, né? Utilizar carros elétricos, utilizar carros movidos a biocombustíveis. Agora, tudo isso está muito ligado à nossa realidade, né? A realidade de nós que temos uma condição socioeconômica que favorece a tomada dessas decisões, né, de mudança do nosso dia a dia. O problema maior é que grande parte da nossa sociedade vive pensando no que ela vai ter hoje para sobreviver, né? Se ela terá o que comer, se ela terá um cobertor, por exemplo, né, para evitar o frio, se ela vai ter uma moradia decente. E aí, nesse caso especificamente, né, fica muito difícil de se ter uma ação com relação, né, a essa adequação ambiental, quando a prioridade é outra. Nesse caso, a ação de ONGs, de entidades filantrópicas, por exemplo, pode ajudar? Ela pode ajudar, né? Mas, no meu entendimento, ela não deve constituir a principal ajuda. O Brasil ele tem um conjunto robusto de políticas públicas que tratam da questão climática e da questão ambiental. Nós temos a Política Nacional de Meio Ambiente, nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, nós temos, né, o Plano Nacional de Adaptação, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, enfim, nós temos uma série de políticas que tratam desse tema, mas nós precisamos de implementá-la.
elas não podem ficar apenas no papel, né? E isso é papel do governo federal, dos governos estaduais, do governo distrital e dos governos municipais, levarem recursos, tanto humanos quanto financeiros, né, para o cumprimento desse arcabouço legal. Estamos no caminho. Estamos no caminho, mas ainda falta muito, né? Precisa, como diz Antônio Machado, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Bom, dessa forma, o artigo 5º de hoje chega ao final. Dr. Carlos, Dr. Ilan, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais, no @Rádio e TV Justiça. Até o próximo artigo 5º. Tchau!